Olá, pessoal. Na aula proposta, abordaremos o conceito de moradia, movimentos sociais, bem como a precarização de políticas públicas na cidade de Manaus. Tá ok? A gente sabe que o direito à habitação, o direito à moradia, é um direito assegurado por todos, né, na Constituição. Porém, a realidade é outra, né? E a gente deve se perguntar por que o Estado não garante esse direito às pessoas, né? Por que essa exclusão do direito à moradia atinge principalmente a classe pobre da sociedade, né? O que também nós chamamos de segregação socioespacial, né? A gente vai analisar como se deu essas transformações socioespacial em Manaus a partir da industrialização, tá? Da cidade de Manaus. Na imagem nós podemos observar, tá ok? Uma empresa localizada no polo industrial de Manaus, né? Fato esse que se inició nos anos 60, tá ok? Impulsionando a indústria, não só a indústria de Manaus, mas era um projeto nacional, né? Teve um grande incentivo por parte do Estado para o estabelecimento de empresas, né? Dessas concessões dessas empresas, né? A fim da produção de carros, celulares, tá ok? Fato esse que chamou muita atenção das pessoas, tá? É bom a gente ter isso em mente devido à grande demanda por trabalho, tá? Fato esse que chamou bastante atenção mesmo, né? Devido aos postos de trabalho, o que causou a migração de muitas pessoas para Manaus, tá? A partir dessas migrações, né, a gente tem que ter em mente que como o projeto do governo era outro, né, da política governamental do período, né, referente às importações, que as importações foram estagnadas, né, levaram a um grande contingenciamento, né, por parte dos salários, por parte de novos empregos criados pelas empresas, e começou-se a criar, né, esse exército, né, de desempregados na cidade de Manaus. E a gente tem que ter em mente também que nesse período, embora estivesse acontecendo essa crise, não parou de chegar pessoas em Manaus. Tá ok? É bom a gente ter isso em mente também. Fator esse que ocasionou ocupações desordenadas, tá? Em Manaus. Podemos também falar sobre a questão segregação socioespacial em Manaus, né? A imagem é nítida, mostra, né, de certa forma, parte de um bairro em Manaus, sem saneamento, né? Básico das casas, né? E as pessoas tendo o mínimo, né, de dignidade humana possível, infelizmente. E com esse inchaço populacional, né, em Manaus, a gente deve se perguntar: onde estão as ações do Estado? Não é? Como as ações sociais seriam tão importantes para mitigar essa problemática social, né, estabelecida em Manaus? Né? É prioridade do governo, a gente deve se questionar, é prioridade do governo, né, as solicitações dos pobres, né, dos subalternos? A gente sabe que não é? O Marx vai dizer que o Estado é o braço repressivo da burguesia, né? Ou seja, numa situação de desocupação, né, de uma determinada área privada, né, o Estado seria o amparato da burguesia, não é? Do capital, vamos dizer assim. E o Estado sempre usando a coerção para garantir a ordem nas estruturas sociais de uma sociedade.
ok? Aí na imagem a gente pode evidenciar bastante, né, inúmeras pessoas olhando ações policiais, né, olhando essa ação repressiva por parte da polícia, né, em Manaus. Essa expulsão aí, gente, foi no Monte Oreb, em Manaus, né? Isso foi em 2020, inclusive, dia 2 de março de 2020. Na ocasião, o governador não tinha sequer um projeto de habitação para essas famílias que dali foram tiradas. Tá ok? A gente vê aí na imagem ao lado casas sendo demolidas, não é? E o Estado sequer fez um projeto de habitação para essas pessoas, fez a caracterização dessas pessoas, tá ok? E assim, também na ocasião, o vice-governador do Amazonas ainda disse que as ações de reintegração ocorreu apenas devido à falta de políticas públicas. Como se essas ações não fosse dever do Estado, né, a promoção dessas ações para a sociedade, né? E a gente deve ter que ter em mente também que as apropriações do espaço, tanto de terras públicas, né, a partir daí a gente já pode ver uma maior mobilização por parte das pessoas, não é? Adentrando criando bairros, não é? De certa forma fazendo a cidade crescer de forma horizontal, né? A gente deve ter em mente que as pessoas, a partir desse momento, não é que não tem terras devido à especulação, né? As pessoas não invadiam somente terras públicas, mas terras também privadas, né? E assim, a gente vai tratar a seguir sobre a burocracia, né, o Estado e a sociedade, né? E a sociedade, de certa forma, indo atrás, né, correndo atrás de seus direitos, né, direitos esses que foram dados devido à Constituição por muita luta, e esses direitos não são válidos. Então, assim, sempre tem esse embate entre sociedade e Estado, né, com o intuito de promover o mínimo de dignidade, de moradia, de habitação para essas pessoas, né? Aí, como eu falei, a gente está usando o exemplo de Manaus, né? A gente vai tratar mais adiante, né, como se dá essas organizações sociais. Vamos continuar falando sobre direito à moradia em Manaus. Nesta aula, vamos falar de alguns fatores que geraram grandes ocupações dentro da cidade de Manaus, como crise econômica, desemprego, consolidação do mercado informal. Tudo isso teve consequência o aumento gradual das ocupações. Bom, houve crise econômica em Manaus tanto na década de 70 quanto 80 e início dos anos 90. Isso acarretou uma massiva e grande leva de desempregados. Todavia, também houve uma massiva migração para dentro da cidade de Manaus. Criou-se, então, o mercado informal para os desempregados. Todavia, com a grande quantidade de desempregados e a massiva migração para dentro de Manaus, se expandiu bastante o território manauara, onde tiveram que expropriar terras públicas e privadas para formar novas ocupações. Todavia, houve muita repressão devido aos interesses tanto de parte do Estado quanto da burguesia, que eram os grandes latifundiários. Mas aí você pergunta, Henrique, por que houve isso? Bom, o governo não teve um projeto de plano diretor para a cidade de Manaus durante a sua ocupação. E com a migração, isso foi se agravando ainda mais. Ok?
E por que o governo não teve interesse? Porque o governo tinha interesse em desenvolver o território a partir da economia com a Zona Franca de Manaus, mas não se ligou na problemática da ocupação do setor urbano. Isso criou uma demanda muito grande por habitação e habitação de qualidade. A primeira luta foi por moradia, pelo direito de ocupar. Houve repressão? Sim. A segunda luta, já da década de 80, foi pelo direito de habitar com qualidade. Por exemplo, ter rua asfaltada, urbanizada, com mecanismos estatais como um posto de saúde, uma delegacia, um hospital, escolas. Todavia, não teve. Vamos dar um exemplo claro do que aconteceu tanto em Manaus como aconteceu no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro sofreu a favelização, um processo de favelização. A favela hoje ainda sofre o mecanismo de repressão do Estado, que é a polícia militar, que comete atrocidades. Todavia, não tem auxílio do mecanismo social do Estado, como escola, emprego e renda, hospitais, postos de saúde, etc. A mesma coisa acontece em Manaus, que, devido à grande demanda, expandiu adentrando a floresta. Com isso, houveram várias tentativas de consertar o erro. Tentaram com o Banco Nacional da Habitação, um projeto lá dos anos 70 e 80, que não deu certo, porque cobrava custos muito altos para urbanizar as áreas ocupadas, periféricas. A última tentativa foi a CEMOSF, que era uma secretaria de organização social e fundiária. Tinha o mesmo objetivo de organizar aquilo que estava errado. Henrique, por que não deu certo? Vocês podem perguntar. Não deu certo porque também cobravam uma taxa igualmente ao Banco Nacional da Habitação para organizar essas áreas, para regularizar essas áreas. Mas a população carente que ocupou não tinha condições de pagar. Por isso, houve uma dissociação dentro desse movimento. A CEMOSF era um movimento institucionalizado dentro do Estado. Então, as pessoas que faziam parte desse movimento, as lideranças, começaram a discordar da institucionalização do movimento por moradia e continuaram fazendo ocupações independentes da CEMOSF ou da regularização da CEMOSF. Com isso, podemos verificar que é preciso que o Estado haja cedo, possa ter ações efetivas, um plano diretor que projete a cidade de acordo com a demanda demográfica daquela população e que escolha áreas corretas para habitar, para fazer os bairros, para que não aconteça, como Manaus, uma grande periferização, uma grande favelização. E essa é a nossa aula. Espero que todos tenham compreendido. Muito obrigado pela atenção.